eu vou fazer o tratamento de silêncio. Eu vou fazer com ele o que ele faz comigo. Será que tem efeito? E se tem, qual é? Oi, meu nome é Simone Veloso e eu vou falar hoje sobre quando a vítima resolve fazer o tratamento de silêncio com o narcisista. Acho que isso já passou na cabeça de muita gente. Fazer com o narcisista o que o narcisista faz com a gente. E muito provavelmente é no momento onde a gente não tem muita noção de com quem a gente está lidando. Ou se a gente cai num conteúdo desses, a gente começa a ouvir e fala assim, bom, então talvez se eu fizer assim, agora que eu já entendo, eu vou fazer desse jeito, ou eu vou tentar me submeter porque eu vou tentar consertar as coisas. Passa muita coisa na cabeça quando a gente começa a entender o que a gente está vivendo. E uma delas é quando a gente pensa, bom, eu vou fazer o tratamento de silêncio. E aí talvez ele entenda as coisas erradas que ele está fazendo e talvez ele pare de fazer o que ele faz e a gente possa voltar para aquela etapa ali do love bombing. Talvez as coisas tenham um conserto, ou se não, ele vai entender o jeito que ele me fez sofrer, eu vou devolver na mesma moeda. Passa muita coisa na cabeça de uma vítima desse tipo de abuso e o tratamento de silêncio é tão avassalador, é tão ruim que muitas vezes a gente fica maquinando como seria se, o que eu poderia fazer, o troco que a gente vai dar. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre os sinais de que você está num caminho de recuperação, né, do abuso narcisista. E uma delas é quando a gente se livra dessa ideia de devolver, de vingança. Então, o tratamento de silêncio, querer fazer o tratamento de silêncio com o narcisista, não é um bom sinal, né? Quando você ainda está nessa etapa de ficar querendo devolver, mas isso passa na cabeça das pessoas, então é importante a gente falar sobre isso. E quando a gente fala sobre narcisista, óbvio que a gente está falando de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, então isso aqui não pode ser considerado um diagnóstico, porque isso só pode ser feito por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Mas quando você está no meio disso, muitas vezes tudo que você tem é a tua percepção. E é só isso que você vai ter, um monte de pecinhas ali do quebra-cabeça, porque é um jogo muito, muito, muito complexo. O tratamento de silêncio é imposto pelo narcisista para a vítima, então as interações diminuem, ele some ou ela some por um período X de tempo, deixa de tratar pelo apelido que tratava. Então a vítima começa a nutrir uma sensação de que ela fez alguma coisa de errado. O sentimento de culpa é gigante. Sem a culpa, o tratamento de silêncio não é possível. É a culpa com que faz com que a pessoa fique ali tentando entender o que ela fez. O silêncio do tratamento de silêncio, essa ausência do tratamento de silêncio, ela fica ancorada na culpa, no sentimento de culpa. E se a gente começa a pensar assim, por que um tratamento de silêncio funcionaria no narcisista se eles não se responsabilizam pelas coisas que fazem? O sentimento de culpa não está lá. Ele não vai ter um sentimento de culpa, ele não vai pensar, o que será que eu fiz? Porque ele sabe o que ele faz. E ele não sente culpa pelas coisas que ele faz. Então não é a mesma sensação que ele vai ter. A vítima, quando ela sofre um tratamento de silêncio, a primeira coisa é achar que ela fez alguma coisa de muito errado, o que não acontece com o narcisista. A relação de um narcisista com uma vítima é uma relação de superioridade. Então quando ele impõe esse castigo, é para reforçar essa sensação de superioridade e essa relação de superioridade. E quando a vítima tenta aplicar um tratamento de silêncio para o narcisista, ela está tentando provocar uma reflexão, que as coisas melhorem, que ele coloque a mão na consciência, que ele entenda todo o dano que ele fez, e isso não vai acontecer. O narcisista, ele entende que as coisas que ele faz são perfeitas. Não é porque a vítima vai se afastar ou vai provocar um silêncio que automaticamente vai causar um sentimento de culpa. O narcisista, quando ele faz isso na vítima, o sentimento de culpa já está lá. Quando o narcisista aplica um tratamento de silêncio para uma vítima, automaticamente o sentimento de culpa nela fica muito grande. Então ela vai se esforçar, ela vai tentar fazer de tudo para que aquilo acabe. E a falta de empatia do narcisista vai fazer com que esse tratamento de silêncio dure o quanto tiver que durar. E quando uma vítima tenta se afastar, tentando provocar alguma sensação, tentando provocar uma reflexão no narcisista, porque muitas vezes é isso, tentando provocar um sentimento, fazendo com que ele enxergue as coisas que ele fez, que ela fez, a empatia continua lá. A vítima, quando ela imagina que existe algum sofrimento da outra parte causada por conta do silêncio, ela vai afrouxar. E o narcisista sabe o que o tratamento de silêncio causa.
Então, se ele percebe que ele está diante de um jogo, porque o tratamento de silêncio faz parte do jogo, e se ele percebe que a vítima está fazendo isso de propósito, é muito rápido para ele ir lá e tentar uma interação com ela. E a vítima vai acreditar, por conta da empatia, que alguma coisa surtiu efeito. Que dessa vez ele está sentindo culpa, dessa vez ele está sentindo remorso. E ela afrouxa. O tratamento de silêncio, quando a vítima tenta aplicar, ele naturalmente não se sustenta, também por conta da empatia. Mas vamos supor que a vítima seja mais fria e que ela consiga, desse jeito mais distanciado, que ela consiga fazer um tratamento de silêncio, vamos colocar assim. Ou seja, ela ainda tem uma relação, ela ainda tem uma comunicação, ela não fechou todas as portas e ela dá um afastamento. O que isso vai causar? Raiva, fúria. O narcisista vai perceber que alguma coisa saiu de ordem, alguma coisa saiu do controle dele. Isso não vai provocar uma reflexão, isso não vai provocar uma culpa, isso não vai gerar uma angústia, mas vai fazer com que ele perceba que alguma coisa saiu do controle dele, e quando ele perde o controle, quando ele perde o poder, isso gera raiva. Narcisistas têm uma baixa tolerância à frustração, porque eles entendem que eles são superiores, e sendo assim, as coisas deveriam sempre estar à sua disposição, as pessoas deveriam sempre fazer as coisas que eles querem. E quando a vítima deixa de fazer, e isso é extremamente frustrante, isso gera raiva. E com essa raiva, o narcisista, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar puxar essa pessoa de volta. Não, você não vai sair assim tão fácil. Não, você não manda no jogo. Você pode até achar que você entendeu, mas eu te coloco pra dormir de novo. A primeira coisa que o narcisista vai tentar fazer é colocar essa pessoa de volta sob o domínio dele. Claro, é a primeira coisa que ele vai tentar fazer. Porque se a vítima tiver acordado um pouco, se a vítima tiver entendido um pouco, o que será que ela entendeu? Até que parte ela entendeu? E o que quer que ela tenha entendido, a gente mexe, a gente muda, ela deixa de entender. É muito perigoso quando a vítima tenta fazer as mesmas coisas que o narcisista faz contra ele. Primeiro, que ele conhece muito bem. Segundo, que isso funciona para a vítima justamente por conta das características emocionais que ela tem e que ele não tem. Quando ela tenta usar o mesmo artifício, ele só está ancorado no sentimento de culpa, de menos-valia, na dependência emocional, está ancorado em tudo isso. E quando ela tenta aplicar isso e achar que ela vai ter o mesmo efeito, não. Mas claro que vai despertar uma raiva, uma perda de controle e principalmente, o que será que ela entendeu? A gente não pode esquecer que a teoria de surgimento do transtorno de personalidade narcisista fala também sobre uma infância onde pode ter existido maus tratos e inclusive o tratamento de silêncio. Quem garante que esse personagem indestrutível, forte, que agora se apresenta desta forma e que é esse transtorno materializado, não seja justamente para proteger de um tratamento de silêncio, junto com outras coisas, claro, mas também um tratamento de silêncio anterior. Então, quem é você agora para tentar colocar ele em contato com essas sensações de lá de trás? Não, isso não vai passar impune, você não vai fazer isso. Então percebe que é um terreno complicado, é bem complicado você tentar jogar com armas, porque muitas vezes são armas aprendidas. Por isso que quando uma pessoa consegue ter esse distanciamento, né, mínimo que seja aproveitar a brecha de um tratamento de silêncio, a ponto de repente, a bola tá no teu campo e você fala, bom, agora tá comigo e eu posso silenciar, aí é o momento de fazer contato zero. Aí é momento de fazer contato zero, de se afastar completamente, de fechar todas as portas. E quanto menos o narcisista souber de você, nenhuma notícia, mais seguro você vai estar. Tentar provocar sensações no narcisista, inversões de papéis, reflexões, sentimentos de culpa, não é o melhor caminho. Isso só vai provocar mais raiva e te colocar numa situação ainda pior do que todo o ciclo. Assim que você tiver uma oportunidade, feche todas as portas, adote contato zero e isso vai te colocar em muito mais segurança. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.